Bom dia ou boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Aleteia e nós vamos trabalhar o artigo de opinião, um gênero extremamente importante. Eu quero que você, vestibulando, concurseiro, preste muita atenção nesse tipo de texto aqui. Por quê, Pro? Pelo seguinte, meu querido, é um texto que vem caindo cada vez mais. Tá joia? Então, o artigo de opinião. Como que se organiza esse texto? Como que se estrutura esse texto? O que é um artigo de opinião? Vamos lá, vem comigo. O artigo de opinião é um texto argumentativo. Argumentativo. O que significa isso, professora Aleteia? O que significa dizer que o artigo de opinião é um texto argumentativo? É aquele texto onde nós vamos assumir e defender um ponto de vista diante de um tema. Ah, então ele tem essa cara de dissertação? Sim, ele tem essa característica, essa carinha de dissertação. Vamos escrever isso aqui. Vamos colocar do lado de cá, para ficar mais organizadinho. Anota aí também. Assumir e defender um ponto de vista diante de um tema. Diante de um tema. Vamos entender isso aqui. Vai lá. Pegar um giz diferente para a gente marcar bem. O que é este assumir? O assumir é a sua tese. Então, anote aí. Tese, que significa minha posição, meu posicionamento. Minha posição, tá? Meu posicionamento. Beleza. Defender. O que significa defender? É a parte argumentativa. Argumentar. Professora Aleteia, eu vou argumentar? Sim, você vai argumentar para defender esta tese aqui, ok? Beleza. Defender um ponto de vista diante de um tema. Você que vem assistindo às nossas aulas já entendeu o que é tema. O que é tema mesmo? Tema é uma parte específica do assunto. O assunto é algo bem geral. Então, por exemplo, a violência é assunto. Nenhum vestibular vai chegar e falar para você assim, escreva sobre a violência. Você fala, tá, o que sobre a violência? Ah, é sobre o que você quiser. Não, não, não. Se você pensou desse jeito, desconfie. Tem alguma coisa errada. O que esse vestibular vai te pedir? Por exemplo, a violência contra a mulher. Percebeu que é específico? Bem específico? Esta especificidade do assunto chama-se tema. Então, assumir e defender um ponto de vista diante de um tema, com algumas características próprias, isso é artigo de opinião. Pera lá, então eu vou dar a minha opinião. Isso, então ele é bastante pessoal. Tem um grau de pessoalidade muito importante dentro desse texto. Daí a nossa possibilidade de fazê-lo na primeira pessoa. Fica inclusive mais interessante, vamos colocar giz colorido aqui. Fica inclusive muito mais interessante se você fizer esse tipo de texto utilizando a primeira pessoa. Professora Aleteia, a primeira pessoa do singular é bem-vinda aqui? Sim. Primeira pessoa do singular, o eu, é muito bem-vindo neste momento. Eu acredito, eu entendo, eu percebo, tá? Então, por exemplo, aqui, acredito, percebo, entendo. A exemplo de outros textos, outros verbos são muito bem-vindos aqui. O que mais, professora? Além da primeira pessoa do singular, eu posso usar a primeira pessoa do plural também? Nós? Pode também, tá? E nós sabemos muito bem que este problema está muito sério dentro do nosso país. Percebe a primeira pessoa do plural? Fica ótimo. Então, vamos raciocinar comigo aqui. Você vai marcar essa pessoalidade na primeira pessoa do singular, tá? Começa marcando essa pessoalidade e, em seguida, no decorrer do texto, você pode
inserir a primeira pessoa do plural. Fica bacana, mas ao fazer essa transferência, deixe claro o seu ponto de vista no singular e depois o seu ponto de vista no plural. Professora, então nós sabemos, então, fica ótimo? Sim, fica ótimo, tá? Nós temos a percepção, fica bom, professora? Fica muito bom. E daí depois, vou colocar aqui, ó, vou colocar até em letra de forma para poder destacar. Caixinha alta, né? Depois, ó, depois você pode jogar uma terceira pessoa. A população brasileira, tá? O povo, eles, os políticos, a nação. Então, daí em seguida, ó, você jogar esta terceira pessoa. Aí fica bem interessante. Eu, nós, eles, tá? Fica muito legal. Então, esse artigo de opinião, que é esse texto interessantíssimo em que você vai deixar muito claro o seu ponto de vista, precisa ter marcado esta pessoalidade. Ótimo. Fazendo um tracinho aqui, vamos comigo mais para lá, para a gente dar continuidade aos nossos raciocínios. Vou pegar giz aqui, vem comigo aqui então fazendo um favor. Vamos continuar do lado de cá agora. Depois a gente volta e apaga e dá a sequência, ok? Então vamos lá. O que tem nesse artigo de opinião, professora? Tem título. Tem título. Título criativo, tá? Não é aquele título mais seco, mais informativo, não. Título com criatividade. Como assim? Aquele título que dê na pessoa um despertar de curiosidade para ler o texto como um todo, tá? Então, essa criatividade pode ser também alimentada, digamos assim, com a pontuação. Então, o título do artigo de opinião aceita quais pontuações? Ele aceita a interrogação, tá? Ele aceita a exclamação, ele aceita até mesmo o uso de reticências, beleza? Aceita a vírgula, aceita os dois pontos para em seguida você fazer uma explicação. Fica muito bacana. Professora, posso colocar ponto final? Não, gente, não se coloca ponto final em título. Você não terminou nada, como é que você está colocando um ponto final? Então, esquece esse negócio de ponto final em vírgula e ponto final em título, tá bom? Então, posso utilizar a interrogação, a exclamação, qualquer uma dessas aqui? Pode, fica bastante bacana e desenvolve a criatividade. Só que, não se esqueça do seguinte, esses caras aqui, ó, eles têm função gramatical. Então, se você fizer uma pergunta no título, você está se comprometendo a, no decorrer do seu texto, ter dado essa resposta, ok? Se você está fazendo uma exclamação, lembre-se, a exclamação demonstra o quê? Demonstra sentimento, demonstra posicionamento. Então, você está sendo firme numa colocação, está sendo firme numa afirmação, ótimo. Só não se esqueça que depois você vai ter que continuar firme naquilo ali. Beleza? Sobre título, joia? Começa com letra maiúscula, preferencialmente centralize-o na linha de número 1 e assim por diante. Concordam? Beleza? Vamos continuar então. O que mais? O texto, artigo de opinião, ele tem uma linguagem bastante própria. Dentro de uma norma padrão culto, tá? O padrão bacana, mas, olha, a adversativa que eu estou usando aqui, mas ele é mais tranquilo em seu linguajar do que uma dissertação, por exemplo, tá? Ele tem que abarcar mais as pessoas que estão ali ao seu redor. Como assim isso, professora? Na linguagem do artigo de opinião, vale uma pergunta. Lá no meio do texto, professora, essa marca de interlocução cabe aqui nessa linguagem, o que deixa um texto um pouquinho mais coloquial. Olha o que eu estou dizendo, um pouquinho mais coloquial. Mas isso aqui não te dá o direito de ter erros de grafia, acentuação, nada disso, por favor. De concordância, então, de jeito nenhum, por favor, tá? Mas ele é mais com uma carona, mais assim de bate-papo aqui, tá? Um pouquinho mais de coloquialidade, então, né, professora Letéia? É isso mesmo, meu amor, um pouquinho mais de coloquialidade.
tá? Essa linguagem aceita também, por exemplo, as figuras de linguagem, de construção e assim por diante, tá? Ó, vamos colocar, por exemplo, que aqui, figuras de linguagem e outros tipos de figuras também. Vamos colocar aqui no artigo de opinião, você pode usar uma metáfora, tá? Você pode usar uma ironia, tá? Você pode usar uma metonímia, ou alguma outra figura que você assim o deseje. Como assim? Lá na dissertação, a linguagem é muito mais direta e objetiva. Você tem que colocar no papel exatamente o que você quis dizer. Aqui você pode insinuar, aqui você pode ser irônico, aqui você pode querer deixar o leitor, tá? Para ele pensar sobre aquilo ali, beleza? Então, cabe muito bem aqui a marca de interlocução. Marca de interlocução. Como assim, professora? Como que eu posso fazer isso? Chamar o leitor para pensar com você. Falar, e você não acredita da mesma forma que eu? Pois eu penso desta maneira. O que você pensa sobre isso? Qual o seu posicionamento diante disso tudo que eu acabei de lhe escrever, prezado leitor? Então, você pode fazer essa marca de interlocução. Tá? Então, quando você, volta ali comigo, então quando você pensa nessa primeira pessoa aqui, tá? Você consegue, junto, fazer essa ponte aqui com a marca de interlocução. Olha que bacana que fica você dizer assim, por exemplo, eu estive, um dia desses, como qualquer pessoa comum, fazendo uma compra no supermercado. E estando no supermercado, eu vi uma cena que me deixou literalmente de boca aberta. Que cena foi essa? Foi a cena de uma criança, por volta dos seus 5, 6 anos de idade, gritando com a mãe em pleno supermercado, pois a criança queria um determinado produto e a mãe tentava lhe explicar que ele não podia consumir aquele tipo de produto, que ele não podia comer aquilo ali, pois ele era alérgico. Essa criança gritava tanto e esperneava tanto e catou o pacote da mercadoria que em seguida a mãe lhe permitiu, inclusive, já começar a consumir, a comer mesmo o produto ali em pleno supermercado. Ponto. Estamos criando uma geração de crianças que mandam nos pais. Ponto. O que você pensa sobre isso, leitor? Você já viveu uma cena como essa? Ou pior, você já foi o pai ou a mãe nessa situação em que a criança, em toda a sua tirania infantil, mandou no pai? Mandou em você? Pois bem, tive o desprazer de vivenciar esta cena. Ponto. Você percebe? Você, marca de interlocução. Então, essa marca de interlocução, por meio de uma pergunta direcionada ao leitor, tá? Uma pergunta, Aletheia, com ponto de interrogação mesmo? Sim, com ponto de interrogação mesmo. E daí, em seguida, você pode dar a resposta, tá? Responder ao que foi perguntado, tá? Responder ao que foi perguntado, deixando claro assim novamente o seu ponto de vista, ou seja, concretizando o seu ponto de vista, enfatizando a tese. Percebe? Você usa como uma estratégia. Tá joia? Uma estratégia mesmo. Você pergunta, nessa resposta, tá? Ao dar essa resposta, fica bacana você citar uma exemplificação, tá? E em seguida, usar essa exemplificação para poder marcar a sua tese. É uma estratégia inteligente, funcional, dá uma característica mais dinâmica ao texto, ele fica mais interessante,
tá? Porque quase todo mundo gosta de histórias, gosta de exemplos concretos, práticos, tá? E você confirma o seu ponto de vista. Aletheia, mas você então está falando aqui da argumentação por exemplificação e outros argumentos dentro desta argumentação que ficaria interessante. Gente, o artigo de opinião é um texto onde você tem que marcar conhecimento temático. Espera lá, professora, entrou uma outra história aí na jogada. Entrou uma outra história mesmo. Fatos históricos são bem interessantes dentro de uma produção de artigo. Por quê? Porque quando a gente usa a história para fazer uma explicação, para defender um ponto de vista, você demonstra conhecimento e você coloca a outra pessoa na seguinte situação, o leitor. Você coloca o leitor na seguinte situação. Poxa vida, essa pessoa que está argumentando sabe do que está dizendo. Ela não está argumentando assim do achismo, não. Fatos históricos representam conhecimento. Então, está aqui uma ótima maneira de você subir a sua pontuação também. Então, vamos colocar aqui, fatos históricos. Claro que se você se lembrar de uma data certinho, fica melhor ainda. Você se lembra que a Revolução Francesa é 1789? Perfeito, utilize a data também para marcar conhecimento, mas se você não se lembrar, coloque então quando ocorreu a Revolução Francesa, tá? Beleza? E daí você faz a explicação. Se você está usando Revolução Francesa, é porque ela vai ter alguma relação com o tema. Vamos supor que o tema seja a questão das mobilizações sociais. Né? Dentro da Revolução Francesa, está utilizando ali para dizer sobre a igualdade, fraternidade, liberdade. Perfeito, está fazendo essa ponte argumentativa. Percebe como é que fica mais inteligente? Então, você pode falar das grandes manifestações via uma supermãe de manifestações que foi a Revolução Francesa. Tá joia? Então, fatos históricos demonstram conhecimento temático, demonstram que você sabe o que você está escrevendo, sobre o que você está escrevendo. O que mais, professora? Dados estatísticos. Dados estatísticos. O que é muito bacana, professora Aletheia, na utilização dos dados estatísticos? O que é muito bacana é que contra o dado ali quase não existe argumento, porque você vai citar a fonte, você vai fazer uma explicação sobre ele, então você deixa a pessoa que está ali corrigindo o seu texto com aquela sensação de plenitude e de confiança. Fala, nossa, que bacana, isso aqui não é uma lorota, isso aqui não é uma mentira, tem um dado, tem um fato aqui, tem um órgão sério que fez essa pesquisa. Percebe como é que dá bastante credibilidade ao seu texto? Mas atenção, não adianta você apenas colocar o dado estatístico e deixá-lo lá. Isso não acrescenta 1/10 à sua nota. O que você precisa fazer é colocar o dado estatístico, a fonte e, olha aí você acrescentando nota, fazer uma análise disso aí, fazer uma avaliação disso aí. Que avaliação é essa? É a sua avaliação pessoal. Eu entendo, ao ler esses dados, que nós, população brasileira, percebemos então, você entende? Essa análise do dado estatístico é a sua posição ali. Se você simplesmente pegar o dado estatístico e colocá-lo no seu texto, pouquíssimo vai te acrescentar em nota, meu amor. O que você tem que fazer? É essa análise, tá? Então, vamos colocar isso aqui comigo. Então, dados estatísticos. O dado, vou colocar aqui, vamos supor que seja uma porcentagem. A fonte, claro, a pesquisa não é sua, né? E a análise. Estou colocando, inclusive, em outra cor aqui, análise, para ficar bem destacado. Análise pessoal, beleza? Então, chegamos aqui. Vou voltar lá no início do nosso quadro, vou apagar o quadro para a gente continuar o estudo do artigo de opinião. Vem aqui comigo. Enquanto eu vou apagando aqui, vamos conversando um pouquinho comigo aqui, tá? Enquanto eu vou apagando aqui, vamos batendo um papo, tá?
Vamos lá, vamos apagando e raciocinando aqui com a professora Letéia. Então, veja bem, revisando aqui, dentro do artigo de opinião, eu tenho que pôr de uma forma muito clara o meu ponto de vista. Perfeito. De uma forma muito clara, isto significa dizer que você vai utilizar a primeira pessoa. Muito bem. Posso ir da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural e depois também acrescentar a terceira pessoa. Ótimo. O artigo de opinião é aquele texto onde eu quero deixar claro o que eu penso. Então, para isso, eu preciso, vou colocar aqui, para isso eu preciso marcar a minha posição com conhecimento. Então, trabalhar com exemplificação é legal, dados estatísticos, fatos históricos, né? Tudo bem, ótimo. Até aí tudo bem? Todo mundo comigo? Ah, sim, você também já se lembrou que nós temos que colocar título. Joia? Podemos continuar? Então, vamos lá. O que também é bacana? Trabalhar com enumeração de ideias. É uma outra forma de argumentar. Bem, joia, enumeração de ideias. Opa! Quando você coloca assim, primeiramente, daí você explica. Daí, num determinado momento, você coloca assim, depois você coloca assim, em seguida, tá? Você pode fazer isso dentro de um parágrafo, fica muito legal. Coloca essa linha de raciocínio. Percebe que é como você pegando na mão do seu leitor e levando ele a raciocinar junto com você? Fica ótimo isso. Preste bastante atenção para você não fazer isso aqui no texto inteiro e não deixar o seu texto com cara de dissertação. O artigo de opinião é mais leve, então, se no momento você for mais sério nessa organização, em seguida coloca aquela linguagem mais tranquila, tá joia? Que mais? Comparação, também fica joia aqui. Trabalhar com comparação. Para a gente fazer uma comparação, nós temos que ter no mínimo 2 termos, né? 2 ideias, 2 cidades, 2 objetivos, no mínimo 2. Então, o tema que você está utilizando, você está, digamos assim, comparando-o a quê? A uma outra cidade? Você trouxe aquele tema para dentro de uma cidade, daí você está comparando aquela cidade com outra. Para dentro de uma situação, aquele tema, então você está comparando aquela situação com uma outra, tá? Então, perceba isso. Fazendo a comparação, então vou colocar aqui 2 termos, no mínimo, tá? E é importante fazer a análise disso também, sempre analisando para marcar o seu ponto de vista. Joia? Vamos continuar então. O artigo de opinião também tem algo muito importante em suas pontuações, tá? Pontuação. Então, você pode, no decorrer do texto, utilizar a pergunta, utilizar a exclamação, utilizar os 2 pontos, as reticências. Aletheia, igual lá no título? Sim, igual lá no título, mas isso aqui no decorrer do texto, tá? Essas pontuações, essas marcas são muito importantes. E também é uma outra forma de você diferenciar o seu artigo de opinião da dissertação. Percebe que fica bem diferente? Por que, professora, que fica bem diferente? Porque lá na dissertação, por exemplo, você não vai colocar, ou pelo menos vai evitar ao máximo, colocar uma exclamação. Porque essa exclamação aqui é uma marca muito clara de sentimento. Então, você evita fazer isso, você evita essa marca muito clara de sentimento para não mostrar ali essa empolgação no seu texto dissertativo, ele é mais distanciado. Aqui no artigo de opinião, não. Você é muito mais inflamado, você, entende? Você é quase inflamável, às vezes você deixa o outro ponto, né, de falar, vou ter que colaborar com isso aqui também, com vontade de escrever também, tá? Então, um exemplo é utilizar a exclamação. E assim por diante as outras pontuações. Quantas vezes, professor, eu posso usar? Ó, tem que ter um pouquinho de parcimônia, tá? Um pouquinho de bom senso é joia. Não vai fazer um texto com 8, 10 vezes as perguntas. Não. Faça assim,
Num texto, vamos considerar de 12 a 15, 17 linhas, vamos colocar uma ou duas perguntas, essa marca de interlocução, e uma ou duas vezes com as exclamações, tá? Professora Letéia, eu posso usar 2 ou 3 exclamações seguidas assim? Sim. Se você pegar para ler artigo de opinião nas mais diversas fontes, você vai perceber que às vezes quando a pessoa está querendo demonstrar bastante a sua indignação naquele momento, ela coloca 2 ou 3 vezes a exclamação. Pode também. Tá joia? O que mais? Você pode utilizar os parênteses para fazer uma explicação, fica ótimo. Duplos hífenes, tá? Que duplos hífenes fica muito bacana. O que mais que você pode colocar aqui? Lembrar de utilizar, se você conseguir se lembrar na hora para utilizar certinho, o ponto e vírgula fica muito bom. Lembrando que na frente do ponto e vírgula, a letrinha minúscula na maioria das vezes, então prestar bastante atenção nisso aqui. Tá joia? O que mais ainda? Utilizando a pontuação, lembrando, então, de quebrar o seu texto em vários períodos. Ponto na mesma linha, letra maiúscula. Ponto na mesma linha, letra maiúscula. Por quê? Porque essa periodização dá esse dinamismo ao texto, deixa o texto mais rápido, entendeu? Esse olhar mais rápido para a informação, para o ponto de vista, essa coisa mais ágil. Então, ponto na mesma linha, letra maiúscula. Vamos subdividir os nossos parágrafos em períodos, tá? Vamos subdividir os nossos parágrafos em períodos. Agora eu vou apagar a parte de lá do quadro para a gente pensar um pouquinho na estrutura, tá joia? Então vem comigo aqui, vamos apagar aqui comigo e vamos pensar na estrutura. Vamos lá. Ótimo. Estrutura. Até um pouco parecida com a estrutura da dissertação. E de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, você precisa passar para o texto essa característica de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas não é para você ter uma preocupação em ter essas partes exatamente demarcadas, e sim o que contém cada parte dessa. Entendeu a diferença? Então, não é para você marcar um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Não, não é, porque senão o seu texto fica com cara de dissertação. Então, não é para fazer isso aí. Tá? A dissertação é um outro momento, é uma outra aula nossa, né? Pensando no Enem, em outros... no Enem enquanto Brasil e em algumas provas de tantos vestibulares. Beleza. O artigo de opinião, ele tem que usar a característica da introdução, desenvolvimento e conclusão. Quais são essas características, professora Letéia? Na introdução, vou até colocar um nome similar aqui, no início do seu texto, é importante que você deixe marcado o tema mais a sua tese, tá? Marque claramente tema e tese, seu ponto de vista. Muito legal você colocar aqui nesse início, tá? Muito legal você colocar aqui nesse início um exemplo. Já é diferente da dissertação, tá? Ou colocar um fato histórico, ou uma citação. Perfeito. Desenvolvimento, que é a parte dos argumentos. Então, vamos chamar de meio do texto.
aqui a parte dos argumentos. 1, 2 ou 3, depende da quantidade de linhas que você tiver. A quantidade de linhas. Verificar a quantidade de linhas lá no comando da sua prova, tá? Então, vou colocar aqui pequenininho. Comando da prova. Por quê, professora? Porque, amores, se você tiver de 12 a 15 linhas, você não vai conseguir colocar 5 argumentos, 3 argumentos, já começa a ficar demais. Então, com essa quantidade de linhas, de 12 a 15 ali, 2 argumentos. Você tem que colocar a ideia, explicar a ideia, tá? Comprovar essa ideia e fechar essa ideia, tá joia? Então, é um outro momento seu ali, de pensar, de analisar a quantidade de argumentos que cabem dentro daquele texto, porque você tem uma quantidade X de linhas, tá joia? Meio do texto, desenvolvimento. Muito bem. Parte final do seu artigo de opinião. A conclusão, digamos assim, que equivale ao fechamento do texto. Ó, início, meio, fim, fechamento do texto. Fechamento do texto. Pode ser um último período, tá? Se você tiver mais linhas, pode ser o último parágrafo, então vai depender. E você tem que fazer o que nesse momento? Confirmar a sua tese. Confirmar a minha tese. Vou colocar assim, porque daí você está anotando aí no seu caderno. Então, daí você tem essa marcação da sua primeira pessoa. Confirmar a minha tese. Fica muito legal aqui. Também uma citação. Você pode, se você não usou a citação lá no início, você pode usá-la aqui. Uma letra de uma música, uma parte de um filme, de uma poesia, fica excelente. Um pensamento de um filósofo, tá? De um cientista. Fica muito bacana nessa finalização do artigo de opinião. Tá joia? De uma forma em geral, isso é artigo de opinião. Nós vamos voltar numa outra aula para a gente analisar um artigo de opinião. Tá bom? Combinado? Então, até daqui a pouco. Um abraço.